Pessoal, daremos início aqui a um grande sonho que eu tenho de convidar amigos e profissionais da área para a gente conversar sobre ciências associadas à saúde, a movimento, a tudo aquilo que tem a relação com o nosso bem-estar. Hoje aqui está comigo a minha queridíssima Rosana Mota, minha primeiríssima convidada de honra. Rosana, se apresenta para o pessoal, fala quem você é. Então, gente, um prazerzaço estar aqui com esse fera parceiro. Meu nome é Rosana, eu sou fisioterapeuta, professora de educação física, especialista em treinamento esportivo e fisioterapia esportiva. Vamos bater papo. Demais. Vamos bater muito papo aqui hoje. Ô, Rosana, hoje o nosso tema central aqui é corrida. Qual o principal problema que você acha, assim, que você encontra na sua rotina profissional ali? O que você enxerga hoje quando o indivíduo ele quer ingressar na corrida? Qual o principal problema que você enxerga no indivíduo que ele quer ingressar na corrida? Então, na minha opinião, o que eu vejo na minha prática clínica, né, é um grande número de pessoas que se lesionam por falta de planejamento de treino. Então, é aquela coisa assim, correr é algo que a gente aprende na infância. Quando você fala do treino, você fala tanto da parte do treinamento de força, quanto da parte do correr em si? Sim, sim. Eu não consigo conceber uma pessoa que treina corrida que não faça treino de força. Vai machucar. Né? Então, assim, as pessoas acham que por correr ser uma atividade natural, que é uma atividade natural, né? A gente aprende desde quando a gente começa a andar, né? A gente já trota, eles acham que é só comprar um tênis, ir para a rua e correr. Né? E a corrida, enquanto esporte, enquanto performance, ela precisa ser planejada, periodizada. Precisa ver volume, intensidade de carga, para que aquela pessoa possa desenvolver o máximo que ela pode na corrida sem machucar, com menos risco. Você já teve algum caso assim que você possa relatar para a gente? Vários. Eu tive uma paciente que ela, de um dia para a noite, ela fazia meia maratona. Aí ela acordou um dia e falou assim, eu vou correr uma maratona no Canadá. E ela simplesmente dobrou o volume de treino dela, da cabeça dela, né? E aí ela começou a sentir uma dor na perna. Aí ela me ligou. Rô, tô com uma dor na perna. Aí eu falei assim, vem aqui. E na hora que eu palpei a perna dela, né, ela gritou de dor. Eu falei, gata, olha só, vamos procurar um médico, fazer um exame de imagem pra gente poder ver o que tem aqui, que isso aqui não tá normal. Fratura por estresse nas duas tíbias. Mas a loucura dela era tão grande de correr essa maratona que ela falou assim pra mim, me bota pra correr de qualquer jeito. Eu falei, gata, tu vai te lascar? Não, eu quero. Ela já tinha comprado passagem para o Canadá, se inscrito na maratona, tinha que fazer a prova com não sei quanto tempo abaixo para poder receber a medalha, tinha todo um esquema, né? E aí a gente foi tratando, tentando ali ajustar o treino, né? Diminuir o volume, usar a bicicleta, atividade na piscina para tirar a carga, mas não tinha tempo hábil de recuperar a lesão. Mas ela foi para o Canadá. E chegou no Canadá, ela correu. No tempo que ela queria correr, ganhou a medalha dela. Quando ela voltou para cá, que o avião pousou, ela mandou uma mensagem, perguntou se eu estava no consultório, porque ela não conseguia nem ficar em pé, de dor. Aí eu falei assim, pois pega um táxi e vá para a emergência do hospital, porque eu não consigo te ajudar nesse momento. E aí depois a gente passou mais uns 4, 5 meses tratando aí, e por pouco o negócio não complica para ela. E o engraçado de você falar isso, que ontem, juro por Deus, uma cliente, que é amiga também, ela vem me relatando algumas dores, já tinha tempo. Eu falei, cara, dá uma freada na corrida, que você tá fazendo coisa demais. Dá uma freada. Até que ontem ela recebeu o resultado eu não sei se foi a ressonância que ela fez ou algum outro tipo de exame, que deu que ela tava com fratura por estresse. Aí eu falei com ela, fulana, o principal fator aí, que pode ser um dos causadores, é basicamente você exceder na dose que você está dando ali, que está ofertando para o seu organismo, até porque
todo tipo de treinamento, Rô, a gente cria uma dose e a gente espera uma resposta. Só que essa resposta ela só vem se a gente tiver um tempo hábil para deixar aquele organismo se recuperar. Quando a gente não dá essa possibilidade daquele organismo se recuperar, você não vai sentir nada hoje, você não vai sentir nada amanhã, mas em algum momento você vai sentir. E quando você sentir, isso vai ser algo impeditivo. O seu organismo ele vai te impedir de fazer aquilo que você está gostando de fazer. Mas basicamente o problema, talvez, que não foi o caso dessa sua amiga, mas dessa minha cliente foi, o problema não foi com ela, foi com outro profissional que estava assessorando ela, que excedeu basicamente no incremento de carga ao longo das semanas ali e dos meses. Eu sei que você é uma corredora também, pela sua prática da corrida, você percebe que existe esse equívoco em relação aos treinadores, em ter um incremento, sabe, meio que acelerado, meio que tentar buscar coisas que as pessoas iriam alcançar, porém os treinadores eles querem apressar isso, ou não sei se esse é o problema de querer apressar, mas talvez seja também um problema de como tem muita gente no grupo de corrida, tô polemizando aqui um pouco, tá? Tô percebendo. Como tem muita gente no grupo de corrida, eu sei que é um pouco complexo essa individualização do processo, porque são muitas pessoas. Mas você acha que esse pode ser um problema? Como tem muita gente e o que eu percebo é que as nuances ao longo da semana são bem parecidas. Segunda-feira faz não sei o quê, terça-feira faz um fartlek, quarta-feira faz lá, aí sábado é um longão. Basicamente o que eu enxergo nas planilhas que eu olho, não estou falando mal nem nada, mas estou só tentando fazer uma análise crítica de algo que eu percebo e que eu enxergo ali. O que você acha que pode ser esse aumento, aumento de lesões na corrida e em outros esportes também? Eu acho que é um combo de várias coisas, né? De muitas coisas, né? Que influenciam. A falta do descanso adequado, planilhado, porque o descanso faz parte do treino. Hidratação, alimentação, né? Tudo isso acaba predispondo lesão. Existe essa situação que tu falaste, né? De uma periodização coletiva, né, sem a individualidade de cada pessoa, né, mas isso não acontece com o meu treinador, tá? Eu conheço ele, o meu treinador é top. Acontece isso e acontece também, às vezes, do atleta ele não seguir a planilha, né? Tipo, a corrida é uma coisa que você precisa de tudo na vida, você precisa de frequência de treino. Então, às vezes, o cara para 2 semanas de correr, de fazer o treino, aí ele vai e quer fazer um longão de 14. Não dá, né? Então, eu acho que essa talvez uma falta de diálogo entre o treinador e o atleta mais próximo, né? De uma proximidade maior, as assessorias são muito cheias, e isso acaba dificultando esse processo, né? Eu corro regularmente, né? Com alguns espaços do dia a dia, mas desde a pandemia. Eu nunca me machuquei. Né? Eu já fiz 2 provas de triatlo. Rô, me conta uma semana sua, como é? A minha semana? De corrida. De corrida? Não, de treino, né? Pode ser? Uhum. Tá. Eu corro terça, quinta, sábado. Aí, a cada 15 dias no domingo, a gente faz treino de transição. Pedalo segunda, quarta. E faço força segunda, quarta, sexta. E, às vezes, quando o treino do sábado da corrida ele não é muito extenuante, eu vou fazer um fortalecimentozinho. Qual dia você vai fazer o fortalecimento? Eu faço segunda, quarta e sexta. Aí, às vezes, quando não está extenuante, o treino do sábado, eu vou no sábado. Você tem uma meta? Eu quero correr tal coisa, tal data. Não, a minha meta é ficar uma velha de 80 anos, dirigir meu carro, carregar minhas compras no supermercado. Entendi. Entendeu? Mas eu não então, penso... Você não tem um intuito assim de performance? Não, assim, tipo, ano que vem eu quero correr a São Silvestre porque são 100 anos da São Silvestre. Quero fazer a meia maratona de Porto Alegre porque a galera vai para a meia maratona de Porto Alegre, entendeu? Então, assim, eu gosto muito do grupo.
de estar com a galera, de fazer amizade, mas assim, eu não tenho essa coisa de performar, tipo, eu não quero fazer uma meia maratona abaixo de 2 horas, eu não tenho essa pretensão, né? Eu quero correr melhor do que eu corro hoje, né? Que eu estou no início da minha preparação para essa maratona. Performar para mim. Sim, porque a gente treina, né? Quando eu falo em performar, eu não tô jogando pro intuito, sabe, de eu quero correr a tanto de pace e tal. Não, eu quero correr melhor do que eu corri ontem. E sim, melhor. Exemplo, há 12 dias atrás eu corri a track field. Lá na Via Expressa, que a Via Expressa humilha todo mundo, né? Ali parece uma sauna. Né? Quente, muita subida. E a subida me mata. E eu tava num ritmo ruim de treino. Eu tava voltando a treinar, né? Às vezes o dia a dia da gente faz a gente perder um pouco do foco. Mas eu terminei a corrida, corri e tal, completei a prova. E aí eu cheguei para parar e falei assim... coach, eu tenho que treinar mais tiro. Olha que abaixou a professora de educação física, né? Eu tenho que treinar mais tiro porque essa subida me matou. Ele olhou para mim e falou, Rosana, calma, tu só precisa treinar. Só treina, cara. Só vai treinar. Tu tá no caminho. Treina que vai melhorar. E aí eu tinha feito 1 hora e os 10 quilômetros, 1 hora e 28. Quinta-feira eu corri 10 para 1 hora e 19. Top, hein? Né? Então, assim, melhorou muito, né? E eu ainda estou longe do que era a minha melhor marca no ano passado. É legal você falar isso. Isso é um questionamento de um monte de gente, tá? Eu vou falar de um cara que se chama Stephen Saylor. Não sei se você já escutou falar. É um cara que é um grande estudioso sobre esportes de endurance. Canoa, corrida, enfim, todos os esportes de endurance. Ciclismo. Um monte de gente acha que eu preciso me esgoelar no treino para eu melhorar. Então, eu preciso fazer treinamentos de intensidade relativamente alta para melhorar minha parte vascular e respiratória. Depende. Depende do quê? Principalmente da quantidade de vezes que você treina na semana e da quantidade de horas que você tem disponível para fazer o mesmo. Ele dita o quê? Se você tiver, por exemplo, acima de 6 horas, 5, 6 horas semanais, você pode utilizar de um tipo de metodologia que se chama periodização polarizada, que é o 80-20. As pessoas conhecem mais como 80-20, mas o que dita isso? 80% da sua rotina ali, de um planejamento meso, macro, assim, o pensamento não é semanal, mas ao longo de algumas semanas. Então, 80% das sessões, elas são feitas em baixa intensidade. 5% das sessões são feitas em zonas moderadas. 15% dessas sessões, isso num todo, tá? 15% das sessões são feitas em altíssima intensidade. Esse autor, ele conta uma história no TED Talk, que ele era ciclista, quer dizer, ele era corredor, e ele estava correndo assim na estrada, numa montanha, e ele avista à frente uma atleta, e ele reconheceu a atleta, que era uma atleta olímpica. Aí ele, vou seguir ela. Aí ele tá lá correndo próximo dela, mas não junto com ela, mas próximo, ele olhando e tal. Aí logo na frente ele avista uma montanha. Aí ele ali ela vai sumir na minha frente. Ele ficou pasmo que quando ela começou a subir, ela não acelerou, ela desacelerou. Aí ele, por que ela desacelerou? Mas ela aguenta subir mais rápido. Mas por que ela desacelerou? Ali ele começou a meio que ter um insight, tipo, por que os atletas de altíssimo nível treinam muito mais em baixa intensidade do que em alta intensidade? Então a ciência, ela ajuda a responder isso. De que forma? Os ganhos são os mesmos, as melhoras são as mesmas, só que porém eu preciso ter frequência, eu preciso conseguir acumular volume. Se eu não tenho essa possibilidade de acumular volume de treino, eu tenho que treinar em alta intensidade em alguns momentos, mas quando eu treinar em alta intensidade, tem que ser em alta intensidade. Por quê? Quando a gente fala em zonas de alta intensidade, mas que você consiga se manter ali por algumas horas, que é o Z4 ali, quem estiver familiarizado com isso vai entender, que é uma zona
que você consegue se manter em alta intensidade, você está sofrendo, mas você consegue se manter ali, que é a zona basicamente de prova que todo mundo faz, só que é uma zona que tem muito efeito deletério. Tem muita coisa acontecendo no organismo, tem muitos metabólitos sendo acumulados ali. É muito desgastante treinar muito, Z4. Muito. Aí, quando a gente treina nessa zona, a gente precisa do quê? A gente vai precisar de mais tempo para a gente se recuperar, que é aquilo que você tinha falado anteriormente. Então, se a gente não der esse tempo... não der esse tempo para o nosso organismo, a possibilidade desse organismo ele entrar em colapso, ela só aumenta e vai aumentando cada vez mais. Então, pode falar. Não, essa questão do repouso, né? Eu até, por exemplo, na fisioterapia, eu trabalho com movimento, né? Eu trabalho com exercício o tempo inteiro. O meu paciente ele não fica deitado, passivo, ele é ativo, né? E assim, aí eles perguntam assim, por que eu não venho fazer fisioterapia todo dia? Eu falei, porque você precisa descansar. O estímulo para poder dar outro estímulo. E, além disso, você precisa ser autorresponsável pelo seu tratamento, que é fazer aquilo que eu te peço para fazer em casa, né? Que é a educação do paciente, né? Para que ele aprenda o que ele tem, entenda e se eduque naquele sentido, né? Então, eu acho o repouso, principalmente o repouso para o atleta master, né, cara? Quando tu já está numa idade já bem avançada e as pessoas não querem parar, né? As pessoas não querem parar. Às vezes está off na planilha, o cara está dizendo, bota alguma coisa aí para fazer. Eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Cara, descansa. Aí vai desfrutar, né? Eu gosto muito dessa palavra. Vai desfrutar, vai pra praia, vai tomar um banho de mar, vai banhar de piscina, vai assistir um filme. Descansa, né? O descanso para o atleta que não é o atleta profissional, porque o profissional ele descansa, porque ele sabe que ele precisa descansar. Mas o atleta que é um atleta amador, que é um atleta master, ele entende o descanso como uma punição, como uma culpa. E aí ele não quer fazer. E aí, na maioria das vezes, a falta desse descanso vai levar ele a um fator de estresse que pode levar ele a uma lesão. E aí suspende o treino, né? Porque incapacita. Algumas lesões elas são incapacitantes. Qual é o grau de importância que você... Eu sei que é alto, mas eu queria que você exteriorizasse isso. Mas qual é o grau de importância que você acha em relação ao treinamento de força? E se você indica isso para os pacientes que te procuram lá, querendo melhorar e tal? Cara, topo da pirâmide, né? Como disse a menininha que viralizou semana passada. Não dá para a gente pensar numa vida funcional ativa sem treinar força, para tudo. E aí, se tu é atleta, tu tem que colocar o treino de força. Eu rodo tudo. Eu rodo a natação, eu rodo a bike, eu rodo a corrida, mas eu não rodo meu treino de força. Nunca. Eu vou. Roda que você fala roda pular, não ir. É não ir, entendeu? Então, assim, se eu estou muito cansada para pedalar, eu não pedalo. Mas eu vou fazer meu treino de força. A força, ela é fundamental para a gente se manter ativo. Massa magra é vida. Não tem um paciente que não saia lá da clínica sem estar iniciado numa atividade física regular. Até os que chegam sedentários, que falam assim, eu nunca fiz, eu não tenho hábito, então você vai criar o hábito. Porque vai ter alta daqui fazendo atividade física regular, sim, todos eles. Eles podem até, às vezes, como já aconteceu, eles vão, aí eles largam, aí eles machucam de novo e eles voltam. Primeira coisa que eu falo para eles, não fez o que eu pedi, não treinou. Aí machuca de novo, né? São lesões crônicas, tipo condropatia patelar, artrose de joelho, ciatalgia, dorsalgia, fibromialgia, né? Então, assim, a maioria dessas pessoas que desenvolvem essas doenças são pessoas que vêm de um histórico de vida sedentário. Pelo menos no meu consultório é assim. E aí, desde o dia que eles chegam, eu já falo para eles, vão pensar numa atividade física regular. Precisa fazer. E eu, às vezes, até pego pesado e falo assim, todo mundo vai morrer, mas tu vai morrer mais rápido. Ou vai ficar dando trabalho para os outros, entendeu? Porque dá trabalho. Demais. Cara, dá trabalho. Mas, assim, para mim é fundamental. Treino de força, para todo mundo, é fundamental. Fundamental mesmo. Quando você fala isso que é fundamental, eu vou fazer um adendo aqui. E é até uma curiosidade bacana de ser falada. Quando a gente está correndo,
para cada passada que a gente dá ali, existe uma força chamada força reativa do solo atuante. Que aí, quando você aplica essa força no chão, então vamos lá, deixa eu voltar a fita. A corrida, ela se dá em 2 momentos ali, acontecem 2 reflexos na corrida. Sabe quando a gente acende um isqueiro, coloca aqui de baixo, e a gente... Então, esse reflexo chama reflexo de retirada. Então, a todo momento que você encosta o pé no chão, o solo te gera informação que você quer retirar. A lei da ação e reação de Exato. Newton. Quando você eleva essa perna, você começa a flexionar esse quadril que acabou de sair do solo ali, acontece um outro reflexo, que é chamado de reflexo de extensão cruzada. Então, isso vira um ciclo. Você vai fazendo esse ciclo. Por que eu estou dizendo isso? Para cada força que você aplica ali, para cada momento que você aplica essa força, volta para você algo em torno de 3 a 5 vezes. Isso depende da velocidade que você está ali, se você vai trocar de direção, se tem alguma coisa na frente, se você precisa desviar de algo, isso pode aumentar. Então, como a gente, por exemplo, vai replicar essa demanda no treinamento de força, porque é uma demanda que vai ser direcionada para a sua face plantar, para o seu tendão de Aquiles, para o seu tríceps sural, para os seus isquiotibiais, para o glúteo. Então, como é que a gente consegue replicar isso no treinamento de força, que aí é a minha área? Como é que a gente consegue replicar esse tipo de trabalho para que essa demanda seja assimilada pelo nosso organismo e que a gente consiga ter um aprimoramento ali? Então, sempre no início dos treinos assim, a gente faz uma avaliação, né, que é mais qualitativa, para eu saber como é que está a fisiologia desse indivíduo, se ele tem boa resiliência de tendão ali. Então, as primeiras adaptações que a gente está buscando ali são basicamente 2. Uma a nível de arquitetura muscular. Aí, dentro dessa adaptação, a gente busca algumas coisas que ocorram. Então, eu não consigo falar de um jeito menos técnico, mas eu preciso que ocorram mudanças no ângulo de penação, eu preciso que ocorra algumas mudanças a nível da espessura do músculo, da área da secção transversa, no comprimento do fascículo do músculo. Tudo isso pensando o quê? Partindo do pressuposto que aquele indivíduo precisa aumentar força. Porque ele precisa sustentar a passada, e o impacto que vem do solo, e ele precisa impulsionar a outra perna para ir para frente. Exato. Então ele precisa ter força. Exato. Daí a gente vai para a física básica ali. Potência, que é o que a gente quer que o indivíduo sempre produza. Potência. Produzir força na maior velocidade possível. Potência na física é força vezes velocidade. Então, se eu melhoro apenas o espectro da força ali, sem mexer no viés da velocidade, eu melhoro a potência. Então, não necessariamente eu preciso fazer exercício ali que tem envolvimento com exercício balístico para melhorar a potência em si. Exercícios que tem essa característica. Por exemplo, levantamento olímpico, saltar. Então, eu preciso melhorar a parte mais lenta do processo, que é o viés da força ali. Quando a gente vai para a parte mais do tendão, tem duas adaptações que a gente precisa frisar bastante. Que é a espessura desse tendão. Então, o tendão ele é fininho e eu quero que ele fique do tamanho desse cabo aqui. Como é que eu faço isso? Treinando força. Isso é uma adaptação fisiológica. Então, eu preciso preciso força. E também eu preciso melhorar a capacidade desse tendão ser rígido, que é a stiffness. O que é isso, Felipe? Rigidez de tendão. Para cada passo que você dá lá, o tendão ele recolhe. Então ele faz isso aqui, ele recolhe. Quanto mais ele recolhe, quanto mais ele deforma, pior é essa rigidez dele e pior é essa relação de complacência entre a força que está sendo aplicada do solo e esse acúmulo de energia e redirecionamento dessa energia. Então, quanto mais rígido esse tendão quanto menos ele deforma, maior é a capacidade dele de ser resiliente e redirecionar essa energia de maneira mais eficiente e eficaz. E tudo isso é treinável. Totalmente. Naquela hora que eu falei sobre como é que a gente vai replicar essa demanda que é oferecida na corrida, você vai conseguir fazer um agachamento ali com 13 vezes o seu peso corporal? Pouco provável. Eu nem tento. Pouco provável, mas aí existem métodos que são mais específicos para o treinamento de corrida, que a gente entra no trabalho, um treinamento chamado treinamento isométrico. Só que aí é um treinamento isométrico um pouco mais atualizado, não simplesmente a gente ficar parado ali, encostado na parede e tal, eu acho que é o exercício mais
simples assim que a gente enxerga, mas existem exercícios que a gente replica a posição na corrida, principalmente a posição que é a posição onde você está com contato total no solo, ou a posição de two-off, que é a posição onde você está com o calcanhar elevado. Essas duas posições a gente replica e consegue sobrecarregar ela e chegar até mesmo a 4, 5 vezes o peso corporal, com uma perna só. Então eu consigo... É um trabalho que não tem movimento. Existe movimento, mas o movimento é interno, não é... a gente não faz movimento. O movimento acontece entre as fibras ali. E a gente consegue gerar essa adaptação que é bastante específica. E também a parte de pliometria. A parte de salto, essas coisas assim. Acho que o treinamento tem que englobar tudo, né? Tudo aquilo que possa melhorar a tua performance. Então, assim, falando de reabilitação, né? Que é já a minha área. Quando o paciente chega para mim, ele está com uma canelite, um exemplo, né? Muito provavelmente aquela dor é um local de sofrimento. A origem dessa dor está numa falha mecânica de uma outra articulação, certo? Então, eu busco sempre trabalhar aquele indivíduo de forma global, né? Mexer, eu costumo dizer que eu ando pelo corpo, né? Vou fazer as adaptações necessárias. E eu acho que o treinamento leva muito para isso, né? Você trabalhar de forma sinérgica, de forma global o indivíduo. Porque ele corre com o corpo inteiro dele, não corre só com as pernas, né? A corrida ela é uma atividade de saltos constantes, mas eles acontecem em todos os planos e eixos de movimento. A gente mexe tudo, né? Quando a gente corre. Tem paciente que, quando aumenta o volume de treino, tem dor nas costas, né? Chega para fisioterapia porque está com dor na dorsal do treino da corrida. Então, assim, a gente precisa ter essa visão que a gente precisa melhorar as potencialidades necessárias para que ele melhore a performance, mas sem perder o ponto de que precisa melhorar tudo. Porque tudo vai correr. Uhum. Ele vai correr. Quais são as principais lesões assim, que você pega, que aparecem para você na sua clínica? E como que você caminha? Tá, que aparece muito. Corredor iniciante, canelite, fascite plantar, dor anterior no joelho. E nos casos mais graves, que eu falo assim, que são pessoas que já procuram quando já está bem crônico, né? São as tendinopatias de glúteo e associadas às lesões do quadril, né? E aí o cara já está todo descompensado. E como que eu trato isso? Eu faço a avaliação, né? A gente usa uma avaliação cinético-funcional, né? Que você avalia o movimento, e aí você tenta ali identificar qual que é a origem daquele distúrbio, o que é que causou essa sobrecarga para essa perna doer, para esse quadril do lado direito tá sofrendo com uma tendinite, do lado esquerdo não. Cria um cenário pra gente. Cria um cenário. Chegou fulano de tal, ele tá com isso e tal, cria aí. Vamos brincar aqui um pouco. Tá. Vai lá. Eu tive um paciente recente, não vou falar o nome dele não, mas ele correu, né? Não posso, correu uma maratona em Berlim, e ele começou a sentir uma dor na panturrilha direita. Quando ele chegou no consultório, a panturrilha direita dele tem 3 centímetros a menos do que a panturrilha esquerda. Só aí tu já imagina a diferença de força que ele tem de uma perna para outra. E a gente faz os testes e percebeu que ele tinha realmente uma simetria de força importante. Só que ele estava inscrito nessa maratona de Berlim e ele tinha a meia do Rio antes da de Berlim como teste dessa maratona, com a panturrilha arrebentada. Ainda falei para ele assim, bicho, não corre. Não vai correr Berlim? Espera. Essa meia do Rio não vai fazer falta. Mas ele foi. Correu a meia do Rio. Sobrecarregou a outra panturrilha. Aí ele ficou com as 2 panturrilhas estragadas, assim, sabe? Sentindo dor. Aí eu falei, agora tu vai ter que dar um tempo da corrida. Vamos aí nadar, pedalar, fazer uma coisa assim de menos impacto para deixar essa fibra cicatrizar legal. Porque por mais que a gente use recursos, né, para acelerar a cicatrização, o tecido precisa de um tempo para se regenerar, né, para receber impacto.
E aí ele aceitou as sugestões, né? E a gente tratou as panturrilhas dele, as 2 panturrilhas. Ele tinha uma simetria de força muito grande de uma perna para outra, com todos nos testes que a gente fazia. Tipo, a impulsão dele com a perna direita era bem mais fraca do que a impulsão com a perna esquerda. Força de glúteo, quase não tinha. Glúteo, para quem corre, é um músculo fundamental, né? E ele não tinha. E a gente foi tentando fazer esses ajustes, né? Dando estímulo para que essas musculaturas se ativassem no momento da corrida. E deu tudo certo, né? Apesar dele ter feito um tempo muito alto na meia maratona de Berlim, mas ele terminou a prova. E aí eu tenho um áudio dele muito engraçado, que quando ele terminou a prova, ele mandou um áudio e falou assim pra mim: cara, deixa eu te falar, eu tô sentindo dor no meu corpo todinho, mas menos na minha panturrilha. Então... Bom, né? É bom. Aí ele disse que ele não ia mais fazer maratona. Aí quando foi semana passada, ele disse assim: cara, eu sou hiperativo, eu quero correr 4 maratonas ainda pra frente. Meu Deus do céu. Eu falei, então vamos planejar aí as 4, mas pra gente organizar a parada pra tu não te arrebentar. Engraçado que a gente sempre entra no mesmo problema, né? Planejamento. Planejamento. As pessoas querem resultado para ontem. Todo mundo quer resultado para ontem, né? Quando eu comecei no triatlo, aí eu falei assim, quando eu fizer 50 anos, que foi esse ano, eu quero fazer um 70.3. Botei na cabeça, né? E aí meu treinador, muito sensato, aí ele virou para mim e falou assim: Rosana, agora que tu tá conhecendo o esporte, porque assim, não vai morrer. Pra quem não sabe, fala o que é um 70.3 no triatlo. Porra. É um meio, né? Mas é um meio que é não é um meio um. Ironman. É uma loucura, cara. E assim, botei na cabeça. Ele disse assim, ninguém faz 70.3 do dia pra noite. Fala aí. Acho que são 90 km de bike, né? Não é isso? 1.500 de natação, 100 de bike e 21. Uma meia maratona. É Moleza, loucura, né? Beleza. Mas aí ele, muito sensato, ele virou pra mim e falou assim: olha, agora que tu tá conhecendo o esporte, vamos devagar, paciência. Aí eu fiz primeiro o sprint, aí depois eu fiz um olímpico, e aí eu tô nessa de subir volume de treino, e hoje eu já nem sei se eu quero morrer nesse 70.3, eu ainda avalio se eu preciso passar por esse sofrimento físico todinho. Tu é doido. Você estava falando uma hora que você falou, eu ia meio te interromper, mas você estava numa fala, não tinha como te interromper na hora. Você estava falando sobre a parte técnica da corrida. Sim. A parte coordenativa. Me fala a importância que você acha e se você comenta sobre isso com seus pacientes, quando eles te procuram, que forma que é a sua abordagem. Cara... Deixa eu dar uma reformulada. Se você acha importante isso, eu acho que eu já sei sua resposta, mas se você inclui isso, por exemplo, dentro do seu tratamento, uma mudança da parte coordenativa associada ao gestual técnico da corrida. Eu faço. Assim, lógico que a gente não muda biotipo de corrida de ninguém, né? Você não muda se o cara arreia com o calcanhar, se ele vai começar a arrear com a ponta do pé, se ele cruza o braço na frente, enfim, isso não. Mas, enquanto esporte, enquanto treinamento, precisa do trabalho de coordenação, precisa do trabalho técnico. É um educativo como qualquer outro esporte. Exemplo, você vai jogar basquete. Você aprende a driblar a bola, a proteger, a entrar na posição de base. Por que para correr você não precisa treinar? Fazer as coordenações, né? Entender a dinâmica da prova, como é que você vai fazer uma prova progressiva, você tem que ter um sprint no final, o que você tem que guardar para a prova. E isso faz parte do treinamento. A gente vê pessoas, né, treinando corrida, você percebe quando a pessoa corre, né? Os caras correm. E quando a pessoa se esforça muito para correr, né? Sofre mais para correr. Uhum. Então, eu acho que o trabalho de coordenação, o trabalho de coordenação motora, o trabalho de educativo da modalidade, em qualquer que seja a modalidade que você pratica, ele precisa existir. E no consultório eu faço sim. Eu levo sempre os exercícios que eu escolho,
A minha forma de trabalhar, eu levo sempre para a especificidade da modalidade que o meu paciente pratica. Sempre. Se ele corre de moto, se ele é ciclista, se ele joga vôlei, se ele joga basquete, se ele é do handball, ele vai sempre trabalhar voltado especificamente para a modalidade que ele pratica. Eu acho isso fundamental. Só um cliente meu, ele vem antes dele começar comigo, né? Ele estava querendo, Felipe, queria voltar a correr e tal. Ele fez perfeito, né? Me procurou antes de voltar a correr. O que é raro, né? Que a gente está conversando aqui, é raro acontecer isso. Geralmente a pessoa vai lá para a corrida, aí acontece alguma coisa, deu merda lá, não pode xingar, né? Deu alguma coisa lá e tal, aí você pega e vai na Rosana, a Rosana vai e indica um treinamento, você tem que procurar fulano de tal, fazer um treinamento de força e tal. Ele fez o processo ideal, né? Então ele chegou para mim e falou assim, Felipe, tô querendo voltar a correr e tal, tava querendo fazer um tipo de um trabalho aqui para melhorar essa parte da corrida, aí me indicaram e tal, só que ele pensava que o treinamento de força iria melhorar a capacidade dele cardiorrespiratória sem ele correr. Oxe, exatamente, sem ele correr, e que tudo que a gente tudo que eu fizesse com ele ali ia melhorar a capacidade dele para ele correr mais rápido. Aí eu falei, não é assim que funciona. Falei, ó, se fosse assim era bom demais. Quem dera, né? Falei, não é bem assim que funciona. O treinamento de força aqui, ele vai te gerar economia, vai gerar uma eficiência aumentada. Aí lá na nossa, mais uma vez, física, credo, me deu um branco, ó. Eficiência mecânica nada mais é que você fazer aquele gestual técnico o mais perfeito que você puder, e isso vai fazer com que você gaste a menor quantidade de energia possível. Então, se a gente consegue fazer basicamente a mesma coisa que o osso está fazendo com um gestual técnico aumentado, eu vou estar gastando uma menor quantidade de energia. Se a gente, por exemplo, pegar duas pessoas ali que tem 80 de VO2 máximo, só que uma tem um gestual técnico ótimo e a outra não tem. Só pelo fato da pessoa que tem um gestual técnico, só para falar o que é VO2 máximo, é o consumo máximo de oxigênio. Então, a capacidade que a gente tem de captar esse oxigênio da atmosfera, transportar e exalar em forma de gás carbônico. Isso é o consumo máximo de oxigênio. Então, se eu pegar duas pessoas que tenham o mesmo nível, a mesma condição ali cardiorrespiratória, e uma tem técnica ótima e a outra não tem, quem que vai estar melhor? Que tem a técnica ótima. A que tem técnica mais bem elaborada ali. Aí quando ele me procurou, eu comecei a explicar para ele. Eu falei, fulano, o treinamento de força aqui vai te causar isso. Isso tudo que eu vou estar oferecendo para você aqui vai aumentar a possibilidade de você ficar mais econômico lá. Mas se você não correr, você não consegue melhorar. É a mesma coisa. Eu vou no médico, no cardiologista, e faço um exame de ergospirometria. Só que eu sou ciclista. Aí eu faço correndo. A relação do dado quantitativo que eu estou analisando ali, que é o consumo máximo de oxigênio, não vai ser o parâmetro não vai ser o parâmetro ideal para, por exemplo, prescrever um treino para esse indivíduo. Ele tem que estar em cima da bicicleta. Ele nada. Ele tem que estar nadando. Eu acho que hoje existe já equipamentos que são portáteis, mas eu não sei se são a prova d'água, por exemplo. Mas quanto mais fiel a gente estiver na análise em relação ao esporte que o indivíduo faz, melhor vai ser essa relação entre o entendimento ali do esporte e com esse pensamento de prescrever algo que seja mais real para aquele cliente ali. Eu acredito, né, que o gesto esportivo, o gesto técnico, ele pode ser sempre aperfeiçoado para melhorar a sua técnica de execução do movimento, e com isso você melhora também a performance. Então,
Eu me corrijo muito treinando, muito, muito mesmo. Assim, eu tô correndo ali, passo naqueles vídeos dos bares da litorânea, eu percebo o meu tronco, como é que tá uma posição dos meus braços, e eu o tempo inteiro tá me percebendo o meu corpo e tentando corrigir, né? Faço meus trabalhos de coordenação. Não começo a correr sem aquecer. Isso aí é uma coisa que eu vejo pouco. As pessoas não gostam de fazer. Eu vejo pouco isso. As pessoas não gostam de fazer. Eu vejo cada pessoa correndo que eu falei, cara, como é que essa pessoa não sente nada? Não, eu não acredito. Não sente. Vai sim, uma hora vai sentir. E não gostam de fazer. Vou te dar um exemplo claro. Tipo, quando a gente vai fazer longão no sábado, de manhã, aí começa todo mundo junto. Aí o Parabólico põe todo mundo para aquecer. A gente faz trabalho de coordenativo, faz trabalho de aquecimento para sair para a corrida. Isso no sábado. Na semana, cada um corre o seu treino individual. Aí a gente sai do mesmo local. Eu chego, faço meu trabalho de coordenação, de aquecimento. Meus colegas que vão correr comigo, a maioria tá tudo, eles dizem, ei, vamos. Calma aí, deixa eu aquecer. Não, e uma outra coisa, ninguém faz aquecimento hoje. Eu acho louco isso, cara, porque aquecimento, pra mim, é super importante, né? Como fisioterapeuta, como professora, como atleta. Eu não começo nenhuma atividade física sem aquecer o meu corpo antes. O que eu percebo também, as pessoas que fazem o aquecimento, aí você me fala se você se encaixa nisso aí. O aquecimento, ele existem 3 momentos ali, tá? Então, um momento que é mais periférico, um momento que a gente chama de transição, tá? Que é a integração ali, integração do movimento. A gente começa a sinalizar pro nosso sistema que tem algo a mais ali, e uma parte puramente neural, porque eu vou precisar dessa parte neural ali durante. Então, o que eu percebo é que todo mundo faz só o periférico. Eu faço tudo, cara. Só um trotezinho ali e tal, não sei o que, pá, e vai e faz. Eu faço tudo. Eu não sei se você faz neural. Como que é o neural? Me explica por exemplo, aí. Como é que é? Dá um exemplo. Para corrida, você pode fazer alguma pliometria. Eu faço. Pliometriazinha de baixa intensidade. Faço meus skipzinhos, meus soldadinhos. Então, aí, essa parte do skip, a gente chama de integração de movimento. Pois é, faço meu soldadinho, faço meus agachamentos de salto curtinho, faço lá faço. Assim, a parte neural tem que envolver algo que envolva uma resposta rápida do seu organismo. Por exemplo, os trotezinhos. Se você tinha que dar, por exemplo, um sprint. Um sprint de mais ou menos uns 50 metros. Eu faço. Entendeu? Aí eu faço sprint e volto andando, Eu gosto de começar a correr depois que eu tô suada. Entendeu? Então, assim, o meu aquecimento, ele precisa elevar a minha frequência cardíaca para eu poder... Aí eu vou começar a correr. Pra mim, pode ser da cabeça, né? Mas pra mim é completamente diferente. Tipo, desci do carro e vou correr. Não é da sua cabeça. Parece que você demora meio que entrar na corrida, né? Cara, eu sofro. Eu passo os primeiros 3 quilômetros ali. Quando eu aqueço bem, que eu já tô assim, suada, rapidinho eu entro no meu pace de... Eu ia falar exatamente isso aí. Não é só um estudo, mas existem vários estudos que falam exatamente a mesma coisa. Quando você faz um aquecimento desse jeito que eu falei, você tem uma parte mais periférica e tal, tem alguma ativação que você faz, algum tipo de alongamento, isso não tem problema. Aí depois você entra na parte mais de integração do movimento, que entram os exercícios mais... que tem uma característica. São os coordenativos, mais, né? Exatamente. Que tem uma característica mais coordenativa, e você finaliza esse aquecimento com uma parte mais neural, com algum exercício que envolva resposta rápida. Por exemplo, pliometria, uns exercícios que a gente chama de quick fit, que é acelerar os pés, e também essa parte de sprint. Os estudos, eles mostram que quem faz um aquecimento que tem mais coerência consegue entrar no steady state, que é o estado estável, mais rápido do que quem não faz. Então, todo mundo que, caraca, eu demoro 20 minutos para começar, tipo, engrenei. É porque você não fez o aquecimento correto. Você não aqueceu correto. Você não tem que demorar 20 minutos para entrar no seu estado estável ali. Estado estável, o que é? Existe uma demanda sendo oferecida. O seu organismo está meio que tentando balancear tudo. Temperatura corporal, pressão arterial, frequência cardíaca, perfusão sanguínea e tal. Está tentando meio que balancear tudo. Chega um momento que tudo fica equilibrado, que é chamado de estado estável. Então, quando esse momento chega, a corrida flui. Ou o pedal flui, ou o remo flui. Qualquer tipo de esporte que você esteja fazendo de endurance ali. Se você não faz um aquecimento que tenha conexão com a atividade que você vai fazer
posteriormente ali, você vai demorar mais tempo, porque o seu aquecimento está sendo feito ao longo do treino. início da corrida ali. Que não deveria ser naquele momento, deveria anteceder aquele momento. Então, a maioria das pessoas, elas não tem essa informação do quanto o aquecimento é benéfico para a prática do esporte. E aí, por não ter essa informação, pela maioria das pessoas treinarem sem treinador, né? Pega qualquer planilha no Google, o aplicativo, corra 5 km em 10 dias, aí não faz. E aí perde potência de treino e às vezes até acaba lesionando durante o próprio treino mesmo, por falta dessas conexões neurais que são super importantes quando a gente vai praticar qualquer esporte. É uma complexidade isso aí, né? O esporte é complexo. Demais. E correr não é algo simples. Não, correr não é simples. Nunca na vida correr é simples. No começo do nosso papo, você ia falar sobre um negócio e eu te cortei. Que você ia falar algo sobre a corrida... do brincar e da corrida do esporte, sabe? Isso é polêmico, né? Porque as pessoas falam assim, correr é uma atividade natural. Andar é uma atividade natural, agachar é uma atividade natural. Mas quando a gente leva isso para o esporte, ele não é mais uma atividade natural, ele é uma atividade de treino. E por ser uma atividade de treino, precisa ser treinável. Precisa do gesto técnico, precisa do conhecimento da modalidade, precisa do volume, da intensidade de treino. Então, assim, eu quero correr. Eu não vou comprar um tênis de shoes, meter no pé e sair correndo. Eu vou me machucar. Né? Então, isso as pessoas precisam entender. Qualquer esporte que você vá fazer, você tem que ter um profissional para te acompanhar, para te orientar, para você poder fazer aquilo bem feito e com segurança, que é mais importante do que bem feito. Segurança no sentido de que todos os riscos eminentes para que você se machuque, eles vão ser reduzidos. Isso, para mim, é fundamental. Rô, aqui no Brasil, vou falar no Brasil que a gente vive aqui, né? E eu tive vivência também fora daqui, nos Estados Unidos. Então, a principal diferença, e o que a literatura mostra também, que a diferença daqui, do Brasil, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Rússia, para a China, é que desde a nossa infância existe um direcionamento para o exercício físico, e não simplesmente para a atividade física. Então vamos lá, deixa eu conceituar o que é atividade física e o que é exercício físico. Atividade física é tudo aquilo que a gente faz sem ser sistematizado, sem ter uma metodologia. Por exemplo, vou na padaria, eu estou fazendo uma atividade física. Vou caminhar na praia, vou passear na praia lá, é uma atividade física. Aí a Rosana vai correr numa estrutura do coach Pará, tal dia, tal dia, tal dia. Isso é exercício físico. Então, quando eu falo que fora daqui do Brasil existe algo direcionado nesse sentido, existe técnica envolvida. Por exemplo, a corrida ela é dividida em 3 momentos, em 3 fases. A fase de aceleração, imagina no atletismo, imagina o Usain Bolt lá saindo do bloco. Quando ele está saindo do bloco, aquele momento é chamado de aceleração. Ele entra depois no momento, então, nos 3, 4, 5 primeiros passos... Já acabou, que ele já chegou na chegada. Ele está em aceleração. Nos 4 primeiros passos ali, que o corpo dele está como se fosse uma flecha, só que em diagonal. Depois ele entra num momento que é chamado de transição. Ele não está nem mais verticalizado e nem na posição de aceleração. Ele já conseguiu vencer a inércia, que ele precisou naquele momento de aceleração, vencer a inércia. Nesse momento de transição, após esse momento, que é mais ou menos 20, 30 metros mais ou menos, após ele sair do bloco, 40 metros, ele entra num momento que é chamado de velocidade absoluta, que é um momento mais verticalizado. A corrida de rua se dá só nesse momento, só nessa parte de velocidade absoluta. Então, quando a criança passa por todos esses momentos de ensino pedagógico, de melhora da técnica, e quando ela está na fase adulta, eu não preciso mais ficar treinando, porque isso já está inserido na criança. Porque, na realidade, essas qualidades físicas, que a gente chama na educação física, né, de qualidades físicas básicas, elas são desenvolvidas na infância, né? Velocidade, agilidade.
Só que aí a gente entra numa parada que é de política de esporte, né? Que é a diferença que tem do Brasil para esses outros países que tu citaste, Rússia, Estados Unidos, Cuba, né? Então, assim, existe uma política voltada para o desenvolvimento do esporte, desde a educação infantil, desde quando a criança está na escola, né? Com aulas de educação física, com projetos de detecção de talentos, os meninos que são potenciais futuros campeões olímpicos, eles têm uma tratativa completamente diferente dos outros, né? Para eles poderem potencializar, desenvolver aquelas potencialidades deles ao máximo, isso no planejamento a longo prazo. E no Brasil a gente não tem nada disso. A gente não tem nem aula de educação física dentro das escolas. Né? Então, assim, como que a gente vai combater sedentarismo? Como que a gente vai ter mais atletas se a gente não faz o caminho que tem que ser feito? Um atleta olímpico, ele não é construído num ciclo de 4 anos, ele é construído a vida dele inteira. Né? Então, assim, por pouco que a gente tem de política de esporte no Brasil, pro tanto de resultado que a gente tem... É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Né? Então, assim, as crianças, os jovens, eles estão cada vez mais sedentários, eles estão cada vez mais preguiçosos, eles estão cada vez mais estressados, eles estão cada vez mais emocionalmente, principalmente depois da pandemia, mais fracos emocionalmente. E o esporte, de uma forma muito bacana, ele combate tudo isso. Através dos valores que o esporte traz, do trabalho em equipe, de superar, de você lidar com os seus fracassos, porque você não vai ganhar sempre, você vai perder. Você vai se preparar para enfrentar adversários mais difíceis, você vai respeitar os adversários que são mais fracos. Tudo isso é negado para as nossas crianças, de uma forma geral. E a escola e a família, eles têm uma participação super importante nisso. O meu filho tem 23 anos. O meu filho fez futebol, fez natação, fez jiu-jitsu, fez basquete. Esse menino vai ser triatleta, ele vai ser atleta. Eu quero que ele goste, eu quero que ele sinta prazer em se movimentar. Eu quero que meu filho ama jogar basquete. Joga basquete até hoje, na quadra, basquete de rua, basquete na faculdade. É o esporte que dá prazer para ele. E por que isso é importante para a criança? Porque isso é fundamental para o desenvolvimento da personalidade dele. E a gente não consegue trazer isso para o Brasil. A gente tem pais preocupados se vai passar no vestibular, se vai passar no concurso público. E aí, com perdão da palavra, o cara tá fudido emocionalmente, ele não consegue se manter inteiro, tá tomando Rivotril para dormir, tá tomando antiansiolítico, tá deprimido, não consegue ter uma relação emocional estável, porque ele viveu sob pressão a vida dele inteira. E negado aquilo que dá prazer, porque nós somos seres que a gente precisa ter prazer. E o esporte te dá isso desde muito pequeno, cara. O melhor presente para uma criança é uma bola, seja ele menino ou menina. Dá uma bola super feliz, ele vai brincar com aquilo. E a gente tira isso das crianças. Então, para mim, essa é a principal diferença dessa política de esporte entre esses países que tu citaste e o Brasil. Eu acho que a gente está, assim, anos-luz atrás. A gente vê mudanças de currículo de ensino médio, se coloca um monte de disciplina e se tira disciplinas como educação física, como artes, né? São disciplinas que trabalham com a expressão corporal, com o corpo. E a gente se torna cada vez mais escravo de um sistema que a gente condena e, ao mesmo tempo, a gente alimenta. Não, e engraçado que essas crianças hoje, que serão adultas já, tudo aquilo que a gente não deveria ficar gastando tempo, por exemplo, eu tenho que ensinar a Rosana a fazer um agachamento, eu tenho que ensinar a Rosana a correr em cima de uma esteira, ou então a correr. Eu não iria gastar esse tempo, e iria utilizar esse mesmo tempo para fazer outras coisas que seriam muito mais importantes. Por exemplo, aprimorar algo direcionado mais para esporte específico. E a gente hoje, a gente não tem essa possibilidade. A gente tem pouco tempo com o cliente ali, e a gente, na verdade, o tempo é tão curto que eu não consigo ter um aprimoramento do jeito que eu gostaria de ter, simplesmente pelo fato que esse cliente ele não teve vivência nenhuma motora na fase da infância. Esse indivíduo ele não consegue saltar, ele não consegue correr, ele não consegue escalar. Às vezes eu passo
três atendimentos da fisioterapia ensinando o paciente a movimentar a escápula, pô, porque ele não consegue perceber o corpo. Vivência corporal pobre, vivência motora pobre. E assim, eu sou professora de educação física, né, escolar, no ensino médio. E o primeiro dia de aula, sempre no primeiro dia de aula, eu disse assim, levanta a mão quem não gosta de fazer aula de educação física. Aí sempre tem, né, uns 4 ou 5 que não gostam de fazer aula de educação física. E aí eu tento perguntar por quê. Mas não gosta por quê? Ah, professora, porque eu não gosto, porque é chato, porque sua, porque... Aí eu toco logo, vai morrer cedo, hein? Já ouvi falar de diabetes, pressão alta, colesterol. Aí eu vou explicando, mas assim, o grande desafio para mim é terminar o ano e quando eu perguntar quem gostou das aulas de educação física, todo mundo levantar o braço. Entende? Então, assim, e eu faço uma terapia, eu obrigo eles, os primeiros 10 minutos da aula, todo mundo a fazer. E aí eu sempre busco através de atividades lúdicas, né? Correr, fazer aquelas variações de frequência cardíaca, rola no chão, salta, não sei o quê. Quando termina esses 10 minutos, eu falo assim, agora aqueles que querem morrer cedo podem ir para arquibancada, os que querem viver mais um pouquinho podem continuar na quadra. Mas, assim, porque eles já estão no ensino médio e aquela prática corporal muitas vezes foi negada para eles. Aí aquele aluno que é o mais gordinho, foi gordinho desde sempre, que sofre bullying, que o professor não intervém, sabe? Ou que acha que ele vai ser sempre, na hora de dividir o futebol, ele é o que vai pro gol, porque ele não tem habilidade para jogar. Então, a gente, enquanto professor de educação física, precisa dessa sensibilidade. Porque se você reforça uma conduta dessa com uma criança, você vai criar, a partir dali, uma pessoa sedentária com ódio de fazer atividade física. Porque ele vai odiar, de verdade. E aí, lá na frente, né, isso gera acarreta todo um problema de saúde pública. É o cara que vai ter dor nas costas, é o cara que vai ter diabetes, é o cara que vai estar no posto de saúde o tempo inteiro, que vai estar afastado do trabalho, que vai estar com depressão, que demência. É o mal do século, demência. Então, eu falo muito isso para os meus colegas na escola. A gente, quanto professor de educação física, a gente tem uma responsabilidade social gigante com as pessoas. Gigante mesmo. E aí, uma polêmica, né? Que a galera fica... porque tem a parte social, não sei o que. Gente, eu sou treinadora. Eu boto meu apito aqui no pescoço, apito, e se tiver que ser pau de chinelo, tiver abdominal, tiver que correr comigo. Tem esse negócio de ficar resolvendo os problemas políticos e sociais do Brasil. Antes, tinha também aquele entendimento que fazer esse tipo de trabalho assim com uma criança ia impedir dessa criança de crescer, não sei o quê. Você lembra desse assunto? Isso já caiu, não, lógico, né? Caiu, óbvio. Mas eu lembro, eu sou dessa época. Existem pessoas que me perguntam isso até hoje. Pô, mas será que não tem... Eu tenho clientes que são crianças, né? 8, 9, 10 anos. E os pais me questionaram em relação a isso aí. Não vai crescer. Não, aí eu abri um livro que eu tenho, fui lendo assim, eu falei, me fala aqui qual é a primeira idade que aparece aqui. Porque tem uma tabela assim, né? Tem uma tabelinha no livro lá. Me fala qual é a primeira idade que aparece aqui. Aí a cliente, mas isso tá certo? Eu falei, tá. Chuta qual é a primeira idade que aparece lá no livro. Para fazer atividade física? 2 anos. Meu filho... Para fazer exercício físico. Meu filho foi para natação com 3 meses. Ele aprendeu a nadar... Não, mas aí eu tô falando de algo mais sistemático. Fazer força, fazer agilidade, essas coisas assim. Meu filho aprendeu a nadar, antes aprendeu a andar. 2 anos. Eu mergulhava, nadava dentro d'água e não dava. Eu falei com ela, isso hoje é falácia, que vai ter bloqueio da epífise, não sei o quê, que você vai parar de crescer. Não. Mas e as crianças que estão lá na ginástica artística? Eu falei, não, que dali é uma predisposição genética. Não é a criança que começou a fazer lá, ela parou de crescer. Não, ela tem uma predisposição para fazer aquele determinado esporte. No caso da ginástica artística, a gente precisa ter um centro de massa mais próximo do chão e blá, 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 blá. E a criança não pode ser tão alta. Então, você vai olhar lá, só atletas que não são altos. Para performance. Exato. Para treino, não. Exato. Não. Claro, estou falando Olimpíada lá mesmo. Estou falando de alta performance. Mas, cara, é sempre esses mitos assim, né? São verdades, crenças limitantes, né? Mentiras que se tornam verdades de tanto serem repetidas, mas houve uma época que isso era muito forte, né? Que não podia. A mesma coisa com a musculação.
Existe um preconceito hoje muito grande com a musculação, né? Às vezes eu recebo paciente que o médico diz assim, não, só não pode fazer musculação. Oxe, por quê? Não sei. Na cabeça deles, de alguns, né? Não pode fazer musculação. Gente, a musculação é o melhor exercício. Mas eu acho que eu consigo visualizar um porquê disso aí. Vou gerar uma outra polêmica aqui. Eu acho que o médico, na maioria das vezes, ele não tem confiança no profissional que está lá na academia e tal. Então, por isso que ele retira isso. No sentido de, melhor você não fazer nada, só que a gente sabe que isso não é melhor, mais do que ser mal assessorado. Eu acho que não fazer nada vai ser sempre pior do que ser mal assessorado. Não né? sei. Mas para mim vai. Eu acho assim, pode ser isso, né? Pode ser, mas eu acho que na realidade é uma falta de conhecimento mesmo do que é a musculação. Tipo, às vezes o paciente chega para mim lá na clínica e fala assim, não, mas o médico mandou parar de fazer tudo. Eu falei assim, tudo? Eu falei assim, não, calma, vamos conversar. Não, peraí, volta a fita aí, fala o que rolou. Vai lá. Não, às vezes chega o paciente qual para era mim... a lesão e tal, e por que o médico ele falou isso aí? Tá, porque ele, na cabeça dele, ele entende que a pessoa tem que ficar só na fisioterapia. Mas aí o seu paciente, ele chegou até você por quê? Coisa simples, contrapatia patelar, às vezes é uma dor inespecífica no anterior no joelho, entendeu? Que no exame de ressonância tá normal, não tem nada no exame. E ele falou pra ela parar de fazer tudo. Para de fazer tudo, fazer só fisioterapia. Aí a pessoa chega, como eu trabalho, né? O que eu faço? Eu faço uma anamnese do que a pessoa faz, né? De atividade física, como que é a rotina dela, faço a avaliação do que ele está me apresentando no momento e aí eu faço os ajustes no treino dele, né? Se é uma pessoa que pode fazer tudo, eu falo, cara, vai treinar, volta para tua rotina normal e vamos tratando isso aqui, vai me dando feedback, me fala o que é que tu sentiu no treino, o que é que foi diferente, como é que tu tá te sentindo. Assim, eu gosto de conduzir dessa forma. Né, de manter o paciente o mais rápido na realidade dele de treino. Mas tem muitos mesmo que falam assim, não, suspende tudo, é só fisioterapia. Eu acho também, é um equívoco muito grande, a gente que eu falo, todos. Médico, o próprio paciente, cliente, de achar, por exemplo, de tentar criar uma relação causal, sabe? Eu fiz isso, aconteceu isso. Eu fiz um leg press, aí eu senti meu joelho e tal. Cara, a lesão, ela é multifatorial, ela é não linear e ela é totalmente caótica. Ela é construída durante muito tempo. Exatamente. Ela não vai acontecer no dia do leg press, que nem aquele cara que fala assim, paz, eu tava bonzinho, escovei o dente, a pasta caiu, eu fui abaixar, travei. Foi ali naquele momento. Foi ali naquele momento. Não, já vinha construindo aquilo ali há muito tempo. Tem um autor chamado Franz Bosch, que quando ele fala de lesão, ele tem um entendimento que ele chama de loop recursivo. O que é isso? Por exemplo, vamos falar do ligamento cruzado anterior. Qual é o mecanismo de lesão do ligamento cruzado anterior? Adução, rotação interna, pé fixo, não é? Ou então trauma, né? Mas nessa mecânica aí. Não necessariamente isso ocorrer vai fazer com que você se machuque. Então o entendimento existem fatores psicossociais que precisam acontecer exatamente ao mesmo tempo para talvez a Rosana se machucar. Não, eu não. Então, mas é legal esse entendimento dele que nos dá uma perspectiva e um entendimento sobre o movimento por um outro viés. Que não necessariamente, eu fiz o valgo dinâmico, meu Deus, vai machucar o joelho. Não, às vezes o valgo dinâmico ele é necessário para aquele momento ali. É o seu organismo tentando achar alguma forma de produzir potência, de continuar fazendo movimento. Porque quantos o corpo da corredores que a gente olha correndo com valgo dinâmico 100% do tempo? Tá o tempo inteiro buscando adaptação. Ele tá se adaptando àquilo no estímulo que tu tá dando para ele, né? Então, assim, nem sempre o valgo dinâmico ele vai ser o vilão da tua lesão de joelho. Não, nem sempre. O movimento, Rô, ele é a interação de 3 restritores, né? Que é o ambiente que você está inserido, a própria tarefa que você está tentando desempenhar e você enquanto... Não, o ambiente,
a tarefa e você enquanto indivíduo. Então, a interação desses três que o movimento ele emerge. Então, não necessariamente a gente achar uma disfunção ali naquele exercício vai fazer com que exista um risco aumentado ou diminuído de você se machucar. Acho que a análise precisa ser um pouco mais aprofundada, sabe? De você ter um entendimento sobre a tarefa que você está querendo desempenhar, sobre o ambiente que você tá sendo inserido ali, e até as estratégias não vou nem falar correção, mas as estratégias para tentar melhorar alguma coisa. De educação motora. Exato, eu acho legal, eu acho interessante a gente gerar esse caos no ambiente ali. Para fazer com que aquele organismo daquele indivíduo ele atue de maneiras distintas baseado no ambiente que ele está inserido, e não simplesmente deixar algo, sabe, algo muito linear assim. No nosso dia a dia não é linear, pô. Existe a pedra vida no meio não é do caminho. linear, pô. Existe Como é que um o monte de coisa movimento vai ser acontecendo. linear? E se a gente ficar pensando sempre, sabe, com uma rédea aqui assim, quando esse cliente ou paciente sair de você lá, a probabilidade dele retornar é muito grande, pô. Tinha um professor na faculdade de educação física que ele dizia assim, que movimento, quanto mais variabilidade de movimentos e de situações você oferecer para o seu aluno, melhor vai ser a consciência corporal, melhor a resposta motora para tudo. Né? Então, às vezes, ele usava um exemplo assim, às vezes o menino está lá jogando um basquete. Aí ele vai, dribla, passa, infiltra, mas ele, na hora de subir para a bandeja, o cara sobe para fazer um toco. Se ele é um cara que tu deu várias informações motoras gestuais para ele, ele consegue tirar o braço do marcador e fazer a cesta porque ele está em vantagem na decisão do movimento que ele vai fazer. Né? Então, eu acho que isso cara, é o básico. E isso é uma coisa que a fisioterapia vem começando a falar agora, né? De você dar vivência motora para o seu paciente, de você trabalhar várias formas de movimento, né? Tem a fisioterapia bioantropológica, tem para a galera do Pratique Movimento, tá todo mundo colocando as pessoas em movimento. E aí eu acho que, para mim, pela minha primeira formação ser educação física, isso enriquece muito o meu trabalho enquanto fisioterapeuta. Porque eu nunca olho para um paciente e vou dizer assim, isso aqui é só um joelho que está machucado, isso aqui não. Eu olho ele como sujeito ativo. E você trata com movimento? E trato com movimento. Com movimento sempre. Eu queria fazer uma última pergunta para você. A gente já meio que tem uma ideia da sua resposta aqui, mas eu queria que você explanasse isso. Correr faz mal pro joelho das pessoas? Cara, depende do joelho. Depende do joelho. Tem joelho que já tá muito ruim. Uhum. Então, correr longas distâncias, né, com muito impacto, vai acabar te fazendo mal, né? Acelerando um processo de desgaste que já está instaurado ali. Para outras pessoas, a corrida, ela pode até reabilitar, fazer parte do processo de reabilitação de algumas patologias do joelho. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu tenho condropatia patelar grau 4, eu tenho os meus 2 meniscos do joelho esquerdo lesionados e eu tenho frouxidão ligamentar. Tudo no joelho esquerdo? Tudo no joelho esquerdo, né? Heranças do handball. Certo? E assim, era uma lesão que quando eu parei de jogar com 24 anos de idade, por conta dessa lesão, era uma lesão cirúrgica. Só que o que aconteceu? Eu tinha formado aqui em Educação Física e eu fui morar em João Pessoa para fazer pós-graduação em treinamento esportivo. E a pós-graduação era do lado do curso de fisioterapia. As salas, sabe? O curso de fisioterapia da Universidade Federal da Paraíba era do lado da minha pós. E aí a gente fazia amizade, conversava todo mundo. E um professor, Aleodato o nome dele, não sei se ele ainda está vivo hoje, professor da Universidade Federal da Paraíba, ele falou assim para mim, se tu treinar, se tu fizer um trabalho de força, tu não vai precisar operar esse joelho. Eu disse, eu tenho certeza? Ele disse, tem, esse joelho precisa ficar forte. Se o joelho ficar forte, tu não vai operar. Eu disse, mas eu não vou mais jogar handball. Ele disse, joga. E lá tinha uma academia, né, da galera da Educação Física. Eu comecei a fazer trabalho de força, eu sei que eu joguei jubes. E o meu joelho está aqui. Hoje eu tenho 50 anos, caminhando para os 51. Corro muito, treino muito. E eu só sinto dor no meu joelho quando eu paro de treinar. Se eu parar de treinar, eu vou subir uma escada, o meu joelho dói. Treinando no ritmo que eu tô, eu me agacho de cócora e o meu joelho não dá um
um respingo. Agora, se tu olhar a ressonância dele... Você fica com medo. Fica com medo. Mas, então, correr pro meu joelho é legal, né? E, assim, os estudos já mostram, né, que corridas até 5, 10 quilômetros, elas são benéficas, né, para a saúde articular do joelho. Então, depende do joelho, né? Tem joelho que, infelizmente, não dá mais, né? O cara já tem muita lesão condral, né? Hoje eu já avalio fazer um ácido hialurônico para ver se melhora ali a saúde articular dele, mas eu tenho medo, né, de procedimentos invasivos. Isso é um bloqueio meu mesmo, não é nada contra o procedimento, eu tenho um receio mesmo, medo, trauma, mas eu já ando avaliando porque eu quero correr mais tempo. E eu sei que uma hora tudo isso que tem aqui vai exacerbar, né? E aí talvez subir limite nas distâncias do treino e tal, mas a gente tem que saber lidar com as situações, né? Eu acho que a gente não pode dizer para a pessoa, não, tu não pode fazer isso, tu não pode correr. É aquela coisa, não pode agachar. A gente agacha para ir ao banheiro. É isso que eu ia falar, para fazer tudo. Para fazer tudo, né? Para sentar, para conversar. Então, agachar é um ato funcional. Correr também é. Né? Você tá atravessando uma rua, vê um ônibus, tu precisa correr para não te pegar. Então, assim, você não pode dizer para as pessoas, nunca mais na tua vida tu vai correr. E aí vem, que eu acho que é o grande diferencial da parada, é o bom profissional de educação física, porque ele é o cara que ele vai conseguir dosar aquilo ali no treino e dar para aquela pessoa, oferecer para aquela pessoa o nível de atividade física que ela consegue executar bem e com segurança. Entendeu? Eu acho que isso é a grande virada. Eu tenho vários pacientes. Eu tenho um paciente que tem hérnia de disco extrusa, paciente que já botou prótese no joelho, prótese e tá todo mundo ativo, todo mundo treinando, todo mundo feliz, todo mundo bem. Olha, as ciências associadas à sua prática evoluíram de uma coisa tão exponencial nos últimos 10 anos, da minha também, da nossa, né? Que a gente até fica meio assustado, né? Porque antes era, sentir tal coisa, cirurgia. Sentir tal coisa. Não, opera. Hoje não. Hoje a gente percebe que o trabalho conservador, quando é bem feito, provavelmente essa pessoa não precisará fazer nenhum tipo de intervenção cirúrgica. Existem algumas situações que a cirurgia ela é mesmo inevitável. Sim. Exemplo, se eu tivesse com o meu joelho, se eu ainda tivesse a intenção, quando eu lesionei, de continuar jogando handball, eu tinha que fazer a reconstrução do meu ligamento cruzado. Porque eu não ia conseguir jogar handball, como eu não jogo. Eu não jogo handball. Todas as vezes que eu tentei jogar handball, eu me lasquei. Então, eu não jogo mais. Né? Então, assim, eu teria que operar. Então, assim, algumas lesões, para que você mantenha o nível de prática esportiva, né? Você precisa realmente fazer as correções necessárias, né? Então, assim, são cirúrgicas. Mas para aquela pessoa que já não é mais esse atleta, que ele já é um atleta master, eu acho que vale a pena sempre a gente optar pelo tratamento conservador, né? Isso falando de alto rendimento de lesões de joelho, né? Por exemplo, o Neymar tinha que operar o ligamento cruzado dele. Né? Performance. É performance. Então, não dá para... Quando eu trabalhei no basquete... No Maranhão Basquete, né, a gente teve uma jogadora que rompeu o ligamento cruzado, mas já uma jogadora master, de muita idade. Ela falou assim, não quero operar, então vamos tentar aqui. E ela está aí jogando até hoje no master, sem reconstruir, né? E joga bem, né? Joga muito bem, no nível do master. Mas ela sente edema pós-jogo? Não. Tá tranquilo, mantém o trabalho dela de força, também não joga os 4/4, né? É um esforço que é ali dosado, mas ela é pivô, cara, né? Com uma ruptura de ligamento cruzado, né? Tem muita rotação, mas ela tá bem. De vez em quando eu mando, e aí, tá bem? Não, tô tranquilo. Eu falei, pô, massa. É total? Legal. É parcial a dela. Mas tem uma frouxidão importante, mas não... Ela joga, né? Não quis. Só uma dúvida aqui. É até um cliente nosso. Ele teve ruptura total. Tô até saindo aqui do ponto aqui. Ele teve uma ruptura total de LCA. Só que o teste clínico, acho que o pivô shift. O pivô foi difícil de dar positivo, mas deu. O gaveta não deu positivo, tá bem firme. A minha pergunta é: você acha que seria
aconselhável esse cliente ele refazer o exame de imagem depois de um tempo, porque pode ser que tenha dado um falso positivo. Falso. A clínica dele foi totalmente ao contrário não deu edema, ele não sentiu nada, ele sentiu uma coisa na hora, doeu na hora, mas zero edema, zero, não ficou inchado, não ficou nada, ficou tranquilaço. Foi de boa. Eu acho que eu até conversei com você sobre ele. Não lembro, mas eu acho assim, a gente nunca trata exame de imagem, a gente sempre trata as pessoas. Pois é. Né? Então, às vezes, você tem uma coisa no exame de imagem, mas na clínica é outra. Então, assim, teu paciente, ele tá indicando aqui... O exame de imagem deu duvidoso e a clínica também deu duvidosa. Aí assim, ó, a cirurgia de ligamento cruzado, ela não é uma cirurgia de urgência. Né? Ela não é uma cirurgia que, rompi, eu tenho que operar. Não, você pode programar. O cara não é atleta profissional, né? Não é jogador de futebol, não é atleta de basquete, nada disso. Então, assim, eu, Rosana, orientaria o seguinte, vamos fazer aqui o trabalho conservador, né? Fisioterapia associada à atividade física, vamos esperar um tempo, vamos ver como se esse joelho vai evoluir para falha ou não motora. E aí, para a gente avaliar lá na frente qual que é a conduta que vai ser tomada. E aí você tem que eliminar os fatores de risco. Não dá para jogar peladinha de futebol, não dá para jogar vôlei, sim. Né? Você vai ali orientando a pessoa e esperando que ele siga as orientações. Entendi. Rô, queria te agradecer imensamente pela sua presença. O papo aqui foi maravilhoso. Lembra que eu falei que ia passar rápido? Será que a gente vai conseguir falar isso tudo? Falamos demais até. Foi muito bom estar aqui com você, obrigado. Eu acho que vai ser a primeira de várias vezes que a gente vai estar aqui junto conversando sobre várias coisas aqui, tomando nosso cafezinho e batendo papo sobre ciência. Obrigadão. Adorei estar aqui com você ao vivo e a cores conversando. A gente já conversa muito no WhatsApp, né? Mas assim, e parabéns pela iniciativa, Felipe. Eu acho que isso é legal. É muito legal da gente mostrar o nosso trabalho, mostrar o que as nossas profissões são capazes de oferecer. E levar essa informação, né? Tem muita informação bacana nesse bate-papo hoje da gente. Nossa, aí. Muita coisa legal que eu acho que vai ser bem aceito. Amém.